pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Oliveira, sou PEC de Educação Especial na Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, juntamente com o supervisor Juarez e Cíntia, compõe a equipe de Educação Especial. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o ensino colaborativo. A gente sabe que essa demanda já está na escola tem algum tempo e tem surgido algumas dúvidas a respeito disso. Então a gente hoje vai entender um pouquinho sobre ele para colocar isso em prática nas nossas escolas. Vamos lá entender como o ensino colaborativo e a parceria dos professores pode aumentar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes? Os objetivos da nossa reunião hoje é conhecer a proposta do ensino colaborativo, esse serviço de apoio à aprendizagem, refletir sobre os desafios e estratégias da prática do coensino. É importante dizer que o ensino colaborativo ele também é conhecido como coensino. Sugerir formas de registro das atividades que podem ser desenvolvidas em parceria com os professores de ensino colaborativo. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Para começar a nossa conversa, a gente vai pensar nessa situação de outro professor na minha sala de aula. A gente sabe que os professores do regular já estão vivendo essa prática e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vamos entender quem é quem e o que a gente vai fazer nessa sala de aula agora, né? E qual o objetivo dos registros que a gente tem proposto já para os professores do ensino colaborativo. Para a gente começar a nossa conversa e pensar um pouquinho, eu trouxe um vídeo que fala sobre a importância da colaboração. Vamos assistir? Este foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de líderes da América Latina, pessoas muito inteligentes, que vieram para São Paulo para participar de uma reunião e um workshop sobre colaboração, sobre como eles poderiam colaborar melhor entre si. No momento final do dia do workshop, dividimos aquele grupo de líderes em grupos menores e nós demos para cada grupo uma bicicleta desmontada. A única instrução que nós demos foi: monte essa bicicleta o mais rápido possível. O que você acha que aconteceu? Veio uma palavra na minha mente: competição. Aquele grupo de líderes tentou montar a bicicleta o mais rápido possível, tentando competir com os outros grupos. Eles tinham todas as partes para montar a bicicleta inteira, mas nenhum grupo tinha todas as ferramentas. Um grupo tinha uma ferramenta para montar o pé de vela e colocar o freio. O outro grupo tinha para colocar o freio e talvez a bomba de encher o pneu da bicicleta. Mas nenhum grupo tinha todas elas. Eles não compartilharam informação em nenhum momento. Eles não foram até o outro grupo perguntar o quanto ele poderia ajudá-lo ou se poderia emprestar uma ferramenta. Nós fizemos algo mais dentro daquele treinamento. Além das ferramentas da divisão em grupo, nós também colocamos um técnico de bicicleta na classe. Esse técnico de bicicleta tinha uma camiseta gigantesca, escrito técnico de bicicleta, na frente e atrás. Ele agachava em cada grupo e ainda assim eles não pediam informação para esse técnico. No momento final, quando nós percebemos que ninguém ia montar nenhuma bicicleta naquele momento, nós chamamos um grupo de crianças carentes. Eles entraram na sala para receber as bicicletas. E as bicicletas não estavam prontas. O olhar no rosto de todos aqueles líderes ficou comigo até hoje. Era uma mistura de surpresa, de medo, de frustração. E foi muito fácil para nós entendermos que muitas vezes, principalmente eles como líderes, nós temos uma responsabilidade com outras pessoas na nossa empresa. Quando você toma uma decisão, essa decisão afeta outras pessoas também. Nas nossas empresas. A empresa que eu e você trabalhamos, será que não acontece a mesma coisa? No momento que nós somos divididos em departamentos, será que na nossa mente não vem uma ideia também de competição? Eu preciso ganhar daquela pessoa, preciso ser melhor do que ela, fazer mais rápido. E será que é por isso que nós somos tão ruins em compartilhar informações, compartilhar boas práticas uns com os outros dentro da nossa empresa? Nós demos um momento final para que eles pudessem terminar de montar as bicicletas com a ajuda das crianças, com todas as ferramentas e com a ajuda do técnico.
e levou 1/3 do tempo que eles já estavam levando. Qual é a mensagem que nós vemos hoje em dia? Colaboração é essencial para a vida das organizações, para o sucesso das organizações. E essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje, né? Então vamos começar refletindo sobre ela, sobre a importância da troca de informações, sobre a importância de entender o outro como um parceiro, como alguém para contribuir e colaborar com o meu trabalho. A gente sabe que tem algumas escolas que já começaram esse caminho e tem práticas maravilhosas de ensino colaborativo, mas a gente sabe também que precisa refletir sobre esse serviço, né? Então, vamos pensar, né, no ensino colaborativo como uma oportunidade de ouvir outro professor e entender, né, e olhar com os olhos dele, observar a nossa aula através do olhar dele, sair do lugar, às vezes, de ouvir para me explicar ou ouvir para me defender, ouvir como oportunidade de ver o olhar do outro, entender com o olhar do outro, e aí comparando com o olhar que eu tenho sobre a minha aula, pensar em outros caminhos, em caminhos que talvez eu, como professora de língua portuguesa, sozinha não enxergo, mas o professor especializado, o professor de educação especial, pode me trazer propostas, pode me trazer outras formas de ensinar aquele conteúdo que eu talvez só enxergue por um ou dois caminhos. E é muito importante a gente conhecer vários caminhos para alcançar os nossos objetivos. Dito isso, para começar a conversa, né? Outro professor na minha sala de aula, como assim? A gente sabe que essa dinâmica é um pouco diferente para nós, né? E precisamos compreender qual é o papel desse professor, quem é esse professor e qual é o objetivo dele lá na nossa sala de aula. Esse novo professor, né, que é do ensino colaborativo, ele foi instituído por uma resolução, né, que é a 92, aqui na citação 92, a resolução 92, que traz a atuação desse professor. Então, onde nós temos professor do ensino colaborativo, Maria? Nós temos professor do ensino colaborativo nas turmas que têm estudantes elegíveis para os serviços da educação especial. Então, nós temos um professor especializado em educação especial que acompanha 2 aulas naquela turma onde tem um estudante elegível aos serviços da educação especial. Acho que aqui é importante que a gente pontue que, embora o critério para que esse professor acompanhe aquela turma tenha sido o fato de termos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial daquela turma, o professor do ensino colaborativo, ele está nessa turma observando e propondo também adaptações, flexibilizações que promovam a aprendizagem de todos. Então, o professor do ensino colaborativo, ele não está na sala de aula necessariamente para atender aquele estudante de educação especial que está na nossa turma. O objetivo é que nós estabeleçamos aí uma parceria entre o professor do ensino colaborativo e o professor do ensino regular, de modo que a gente tenha propostas de aulas, de atividades que sejam inclusivas para todos. E quando a gente diz para todos, a gente está incluindo os estudantes com dificuldades de aprendizagem, os estudantes com deficiência. Então, aqui, quando a gente fala desse professor colaborativo, é importante ressaltar que ele também é professor da turma e, por consequência, também é responsável pela aprendizagem de todos os estudantes, não apenas do estudante com deficiência, tá bom?
O professor do ensino colaborativo, ele tem essas aulas atribuídas no ensino colaborativo, mas também é importante lembrar que os professores de sala de recursos, eles também são professores do ensino colaborativo. Então, esse professor de sala de recursos, ele tem lá 10 aulas, dessas 10 aulas, 2 aulas são destinadas ao ensino colaborativo, onde ele vai até a sala de aula desse estudante que ele já atende na sala de recursos, para observar esse estudante dentro da sala de aula e promover a inclusão daqueles alunos, né, a interação e a inclusão de todos os estudantes da turma. Tudo bem? Então, quem é quem e o que nós vamos fazer nessa aula em conjunto? Nós temos a proposta do ensino colaborativo, né, esse serviço de apoio à aprendizagem, ela nasceu já há algum tempo, é estudada internacionalmente, e aqui em São Paulo, a nossa referência são os estudos que temos lá na Universidade Federal de São Carlos. Então, há 10 anos já, mais de 10 anos, se pesquisa ensino colaborativo lá na cidade de São Carlos, na Universidade Federal. E nesse período, nesse tempo de estudo, nós temos uma proposta de ensino colaborativo ideal, que é quando o professor do ensino regular e o professor de educação especial, eles dividem a responsabilidade sobre aquela turma. E para que isso aconteça, o ideal é que esses professores elaborem o planejamento para aquela turma juntos, combinem as regras, eles vão criar essas atividades. Durante a aula, os dois vão ter condições de instruir esses estudantes com relação ao que está acontecendo, as atividades, o que eles precisam fazer, e isso para todos os estudantes. Então, a gente pensa uma aula em dupla com o nosso colega, professor de ensino colaborativo, e os dois têm essa fluidez dentro da sala de aula. E isso é o nosso ensino colaborativo ideal, né? É um caminho, é um percurso que talvez em algumas escolas já esteja acontecendo, e isso é ótimo, e algumas escolas ainda estão nos estágios do ensino colaborativo, porque isso foi uma pesquisa que uma das pesquisadoras foi a professora Ana Paula Zerbato, da qual a gente utilizou material para construir esse ATPC de hoje, essa nossa conversa. E no final de tudo isso, os professores vão avaliar a aprendizagem desses estudantes e vão atribuir, né, uma nota, eles vão avaliar isso e entender em que ponto do processo de aprendizagem a turma está, para onde a gente pode levar esse estudante e o que a gente precisa fazer para recuperar essa aprendizagem que talvez não tenha sido desenvolvida naquela situação de aprendizagem que a gente imaginou. Então, esse é o ensino colaborativo ideal. Nessa pesquisa que a professora Ana Paula, junto com um grupo de docentes, fez, o que foi observado? Que o ensino colaborativo, ele tem alguns estágios, né? Ele segue aí uma linha até que a gente chegue nesse ideal. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho desses estágios. A nossa proposta aqui para vocês pensarem sobre esses estágios, identificarem em que estágio a sua escola está com relação ao ensino colaborativo e, a partir disso, pensar em estratégias para que a gente continue avançando até chegar aqui, que é o ideal. Então, vamos lá para o estágio inicial. No estágio inicial, a gente percebe que a comunicação entre o professor do ensino regular e o professor de ensino colaborativo, ela é superficial, ela é bem formal, ela é infrequente, e a gente não pode perder de vista que são duas pessoas que estão ali tentando se conhecer para trabalhar juntos. Então, essa parceria, ela não vai nascer da noite para o dia, ela não vai ser rápida, porque a gente precisa se conhecer, nós somos humanos e a gente precisa considerar também o socioemocional dos nossos professores. Então, é importante que a gente entenda que, no início, a comunicação vai ser mais superficial, vai ser mais formal, vai ser infrequente. E o que nós podemos fazer com relação a isso? Nós podemos
é encontrar momentos para que esses professores conversem, né, para o professor do ensino colaborativo e para o professor do ensino regular conversar e se conhecer mesmo como pessoa, entender qual é a linha de educação, o que a gente entende por educação, o que a gente espera dos nossos alunos para que a gente possa ir se alinhando. Então, a gente também tem aquele estabelecimento de limites. Eu sou a professora do ensino regular da turma, eu tenho o professor do ensino colaborativo. Quem vai fazer o quê? Né? E qual o objetivo disso? Então, a gente precisa estabelecer esses limites. A gente tenta estabelecer, às vezes, um relacionamento profissional com essa pessoa, né, com esse professor do ensino colaborativo, e é um percurso. Não é um percurso que vai acontecer rapidamente. Para algumas pessoas, talvez, porque somos seres humanos e temos formas diferentes de nos relacionar, mas para outras nem tanto. E aí a gente precisa ir observando os professores do ensino colaborativo e do ensino regular e entendendo como essa relação está acontecendo e procurando atuar para minimizar os conflitos e fazê-los, os dois professores, né, entenderem que são parceiros, né? Então, somos parceiros, vamos ver o que podemos fazer por essa turma. Nesse estágio inicial, o risco de estagnação é grande. Então, se a gente não tiver momentos de interação entre os professores do ensino regular e o professor do ensino colaborativo, se a gente não promover essa participação, essa interação, pode ser que o professor do ensino colaborativo acabe não conseguindo encontrar formas de colaborar de fato com a turma, porque não estabelece o relacionamento. Então, para as unidades escolares, para os professores do ensino regular, do ensino colaborativo, é entender que essa parceria, o objetivo é a aprendizagem dos alunos. Toda vez que a gente conversa sobre ensino colaborativo, as pessoas associam com o projeto Aprender Juntos, que foi implantado ano passado, né? Então, a gente tinha esses dois professores pensando juntos em atividades para aquelas turmas de sexto ano. E é uma proposta parecida, mas aí a gente vai pensar na aprendizagem da turma e não necessariamente nas questões que tratavam o projeto. Então, a nossa proposta para quem está no estágio inicial do ensino colaborativo vamos pensar em momentos para a interação desses professores. A gente sabe de algumas escolas que fizeram uma parada pedagógica, que fizeram reunião, que trouxeram esses professores e esses conceitos para ser estudado pelo grupo de professores para entender que o papel do professor do ensino colaborativo ali na turma é observar o que está acontecendo e trazer propostas que possam ser mais inclusivas, que possam se pautar mais pelo desenho universal da aprendizagem, que é uma conversa para a gente ter em outro momento, mas que a gente pensa as atividades em graus, em nível de dificuldade, partindo sempre do essencial até que se chegue no mais complexo, para atender o maior número de estudantes possível, aquele que tem mais dificuldade e aquele que é mais avançado. Mas é uma conversa para um outro momento. Vamos lá para o estágio 2 do ensino colaborativo. O estágio 2 é o estágio do comprometimento. Então, essa relação interpessoal entre os professores, ela já está estabelecida entre os professores do ensino colaborativo e os professores do ensino regular. Já está estabelecida essa relação aí. A gente percebe nesse estágio de ensino colaborativo que a comunicação entre esses dois profissionais é mais frequente, é mais aberta e a gente percebe que tem mais interação. É mais ou menos aquele momento em que os professores, mesmo aqueles professores da turma que não são acompanhados pelo professor da educação especial, os professores já começam a procurar o professor da educação especial para entender melhor aquela turma e poder propor atividades que alcancem o maior número de estudantes. Então, a gente percebe que nesse estágio do ensino colaborativo já tem um nível de confiança para que, de fato, a colaboração comece a acontecer, que é essa troca de experiências. Olha, a gente percebeu
que naquela turma, no momento que o professor está passando o texto na lousa, tem vários alunos que eles não conseguem copiar, então eles ficam dispersos conversando. Será que a gente não pode trazer esse conteúdo em forma de vídeo ou em forma de uma leitura compartilhada para que todos participem e a gente não tenha essa perca, né, de atenção e foco no momento que o professor está passando a atividade na lousa? É uma coisa que a gente pode pensar. E é uma estratégia que a gente tenta, né, traz 2, 3 vezes e vê se funciona na turma, porque às vezes não funciona. E a educação é isso, né? A gente pensa, a gente executa, a gente revê para as escolas que são P e PDCA, a maioria das vezes, né? Pensa, executa, vê se deu certo, vê onde falhou e vamos pensar numa nova proposta para a gente atingir o nosso objetivo. Nesse momento, a gente percebe também que o professor da educação especial ele ganha mais espaço na sala de aula, porque essas duas pessoas já estão mais confortáveis, uma com a presença da outra. Então, isso é um percurso. Talvez na sua escola tenha sido rápido, talvez com uma parte do seu grupo de professores tenha sido muito rápida, talvez com outra parte ainda está aquela situação, porque nós, professores, fomos ensinados a agir solitariamente dentro da nossa sala de aula. A gente entra, fecha a porta e esse é meu mundo. Mas é tão gostoso conhecer outros universos, outros mundos. Essas experiências são tão ricas. Então é importante que a gente comece a se deslocar um pouquinho do lugar de não, é a minha aula, eu tenho que fazer tudo sozinho. Não temos. Nós podemos contar com a parceria dos nossos coordenadores, dos nossos professores da educação especial, dos nossos professores da educação especial que estão atuando no ensino colaborativo. E quando a gente tira das nossas costas esse peso, essa responsabilidade de apenas eu tenho que dar conta da aprendizagem dessas crianças, a gente percebe que o nosso trabalho fica mais leve e a gente consegue alcançar o nosso objetivo todos juntos. Bora para o terceiro estágio do ensino colaborativo. No terceiro estágio é quando, de fato, nós temos um ensino colaborativo. A comunicação entre os professores é aberta, frequente, espontânea. Então, é aquele grupo de professores que já está entrosado, já troca aquelas informações. O humor e é um alto grau de conforto entre eles. Então, a gente já tem isso acontecendo nas escolas e não é necessariamente entre professores do ensino colaborativo. É entre professores que, sabe, eu tenho o terceiro A, você tem o terceiro A, o que você está fazendo lá que está dando certo? Ah, eu estou fazendo isso, aquilo. E aí começa aquela troca de informações que aquele professor que às vezes está com mais dificuldade naquela turma, adota a medida que o outro está fazendo e começa a dar super certo. Então, a gente... Para alcançar isso, a gente tem aí um percurso, claro, não podemos perder de vista esse percurso. Nós, os professores coordenadores que estão acompanhando, é importante que a gente saiba em que parte do percurso a gente está para que a gente possa apoiar para o processo continuar acontecendo. Mas nós, professores também do ensino regular, a gente precisa pensar e avaliar como que está acontecendo esse ensino colaborativo dentro da minha aula, para que a gente possa avançar. Então, e apoiar o trabalho um do outro, né? O professor do ensino colaborativo está na minha turma, a gente conversa, a gente troca alguma informação, o que você achou da aula, o que você acha que a gente pode fazer para que essa aula seja mais tranquila, para que esses meninos consigam participar, porque tem aquela turminha lá no fundo que eu já não sei mais o que eu faço para trazê-los para a minha aula. Será que você consegue me ajudar nesse sentido? Tem alguma ideia? Professor de ensino colaborativo também trazer propostas. Olha, percebi que tem um pessoalzinho ali do meio que não chamam atenção, não faz bagunça, mas também não está produzindo. O que a gente pode trazer? A gente percebi que eles gostam de vídeo, percebi que eles gostam muito de TikTok, né? Porque é a moda do momento, né? Então, vamos lá. Pode não ser mais também, porque eu sou um pouquinho devagar com essas coisas de moda, mas, enfim, a gente vai construindo junto esse caminho para chegar no ensino colaborativo. E aí sim, a gente ter propostas organizadas em parceria. Então, eu tive lá o meu momento de
ATPC, de APCF, de APD, conversei com os professores, a gente pensou numa aula assim, e aí a gente vai executar essa aula e vai avaliar, vai perceber, né? Vamos nos perceber dentro daquela sala de aula, perceber os nossos alunos e ver de que forma a gente pode contribuir e melhorar a nossa prática para que os nossos alunos continuem aprendendo. Tranquilo, gente, até aqui, 3 estágios do ensino colaborativo. Importante a gente estar aqui para conversar e entender em que momento que a gente está na nossa escola. Reflitam aí, em que momento a gente está na nossa escola, isso falando com os coordenadores, mas também pensar nos professores. Professor, em que momento do ensino colaborativo ele está dentro da sua sala de aula? Professor que não tem ensino colaborativo, como que está a sua relação com o ensino colaborativo, né? É fácil para você pensar uma pessoa dentro da sua sala de aula, observando a sua aula e te trazendo propostas? Então, pense nessa relação. Se ainda não está vivendo essa relação, pense nessa relação. Professor de educação especial, como que tá assim para chegar nos professores? Como que tá esse processo de aproximação, né? E como que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação interpessoal aí entre o grupo, para que a gente possa, de fato, levar propostas que promovam a cultura inclusiva na escola. Então, o professor de educação especial é muito importante ter em mente que, no momento do ensino colaborativo, o atendimento é para a turma, o olhar é para a turma, não é apenas para o estudante elegível para os serviços de educação especial. No momento que a gente está em atendimento lá na sala de recursos, o nosso atendimento é para aquele estudante. Então, eu vou observar as atividades de vida diária que esse menino não consegue desenvolver sozinho, vou trabalhar para ele desenvolver a comunicação, a autonomia, e na sala de recursos. Dentro da sala de aula do regular, o meu olhar é para aquela turma como um todo. E aí eu observo se esses estudantes daquela turma são inclusivos. Se esses estudantes, eles acolhem aquela pessoa com deficiência que está na turma, se eles colaboram, se eles contribuem. E tudo isso é importante para a gente trocar com o professor do ensino regular. Olha, a gente percebe que aquela turma, toda vez que tem trabalho em grupo, o aluno com deficiência é deixado sem um grupo. Então, a gente precisa pensar em estratégias para que aquele aluno seja incluso nas atividades que acontecem dentro da sala. E aí não é um movimento unicamente dos 2 professores, é um movimento que eu envolvo aquela turma também, aqueles alunos que a gente precisa pensar junto. Então, vamos seguir lá. Nós temos, é claro, nós precisamos de registros dessas atividades do professor do ensino colaborativo. E para esse registro, qual que é a nossa proposta, né? E temos comentado com os coordenadores. Alguns coordenadores fizeram em forma de folha, de relatório, mas qual tem sido a nossa proposta? E até falamos para os professores do ensino colaborativo ano passado, quem ainda continua conosco vai lembrar disso. A nossa proposta para o registro das atividades do ensino colaborativo tem sido um diário de bordo. Por que um diário de bordo? Porque foi esse instrumento utilizado na pesquisa, durante a pesquisa da professora Ana Paula, que é uma das pessoas que a gente usa como referência para falar de ensino colaborativo ou de coensino. E por que o diário de bordo? Trouxe até um trecho do texto que utilizamos, está lá no material de referência, para a gente entender o que a gente registra nesse diário de bordo. Nós registramos nossas observações, então o professor do ensino colaborativo, ele vai registrar a observação dele da aula. Então, aqui tem uma descrição da professora Cecília, que é um nome fictício, que está no texto, que está nas referências bibliográficas, como que ela definiu a turma. É uma sala bastante agitada. Eles conversam bastante. O professor tem que chamar a atenção a todo momento para continuar a aula. Percebam que a forma de registro da professora é bastante simples, né? Nós não estamos escrevendo
uma dissertação, uma tese de mestrado. Nós precisamos que esses registros sejam claros, sejam específicos, para que a gente possa, a partir desse registro, refletir com os professores em estratégias e coisas que possam promover a aprendizagem de todos os estudantes. Vejam que a professora Cecília é uma professora de ensino colaborativo e que o registro dela não fala sobre o estudante que ela estava ali, que a aula foi atribuída para ela com esse critério, né? Tinha sim um estudante elegível aos serviços de educação especial. Recomendo que leiam o texto que está indicado na bibliografia, porque é um texto bastante esclarecedor da proposta do ensino colaborativo, que eu estou tentando resumir aqui nesses 45 minutos. E é um texto claro, objetivo, se refere à turma. Então, como que a gente trabalha com essa turma que conversa bastante, que o professor precisa chamar a atenção toda hora para poder continuar a aula? É um registro simples. Claro, sempre pensando na ética, sempre pensando em todos os critérios de o que eu não gostaria que escrevessem sobre mim ou não escrever sobre o outro, mais ou menos isso, e na responsabilidade desse registro, né? Então, o professor do ensino colaborativo, a ideia não é que ele leve uma folhinha de atividade para a pessoa com deficiência que está naquela turma. A ideia do professor do ensino colaborativo é o que acontece naquela turma e como que a gente faz para que esse estudante com deficiência participe mais? Como que a gente faz para os estudantes com dificuldade de aprendizagem participar mais daquelas aulas? A ideia é mais nesse sentido. Embora o critério utilizado tenha sido o estudante com deficiência, a gente precisa entender que a proposta é ampla, a proposta é para aquela turma. Então, a ideia de observar a turma, de entender os movimentos que aquela turma faz, é muito importante. Então, o olhar do professor do ensino colaborativo, ele se direciona para o todo, né? E, meu Deus do céu, o professor vai entrar na minha aula e vai ver que eu não estou levando proposta adaptada para o meu estudante que tem deficiência naquela turma. E o que eu vou fazer? Confesso que vivi essa experiência no passado. Eu sei que a minha professora do ensino colaborativo está por aí, ela está assistindo esse registro, e realmente eu não levava propostas adaptadas para os estudantes que estavam na minha sala de aula, porque são pessoas com autismo, estavam na terceira série do ensino médio, tinham bastante dificuldade com algumas coisas da literatura, mas, por outro lado, eles conseguiam compreender e desenvolver a maior parte das propostas que eu trazia para a turma. E tínhamos lá um estudante que é extremamente participativo. Algumas questões mais abstratas ele tinha bastante dificuldade de entender. Mas me lembro que dando uma aula sobre romantismo e falando sobre sentimentos e emoções, ele fez a pergunta mais inteligente que eu ouvi durante essa aula. Ele me perguntou como que a gente sabia que estava apaixonado. E naquele momento eu procurei uma forma bastante técnica, bastante clara de dizer isso, porque como que a gente explica isso para uma pessoa com autismo, né? E naquele momento expliquei para ele, mas percebam que eles interagem, e aí ele não precisava necessariamente de uma adaptação escrita, uma atividade diferenciada do resto da turma, mas ele precisava que eu estivesse atenta ao meu vocabulário, evitasse o uso de metáforas, porque ele tinha um pouco de dificuldade para compreender a abstração da metáfora, fazer essas comparações, mas de uma maneira geral ele conseguia acompanhar. E é importante ter esse professor na sala para dizer, olha, professora, está usando muita metáfora e isso está comprometendo a aprendizagem do seu estudante. Facilitaria muito o caminho, porque a época que eu descobri que eu uso muitas metáforas,
eu não tinha esse professor de apoio e eu precisei descobrir na prática com os meus estudantes com autismo. Então, esse olhar parece uma coisa tão pequena, mas que compromete a aprendizagem dos estudantes. Era uma aula que eu precisava me policiar muito, porque eu realmente gosto das metáforas. Então, no nosso diário de bordo, o que vai ter lá no nosso diário de bordo? Observações sobre a turma, observações sobre a interação desses estudantes com aquele conteúdo, com aquela forma. Então, às vezes, o professor traz uma aula expositiva e, observando, a gente percebe que tem muitos alunos que não estão interagindo com aquela aula. É uma observação válida que a gente precisa colocar com o professor. A gente também fala com os coordenadores que no momento da aula do ensino colaborativo, esse professor pode fazer uma intervenção voltada para a formação de outros professores. Então, eu tenho lá um professor que está precisando de ajuda, um professor daquela turma que eu acompanho que precisa de ajuda no sentido de promover uma aula mais inclusiva, e ele está me pedindo aquela ajuda, eu posso fazer essa intervenção no momento da minha aula, então não necessariamente vou entrar lá no 6º ano A no momento da minha aula, mas eu vou atender o professor de História do 6º ano A que me pediu ajuda, ele trouxe lá um conteúdo que ele precisa adaptar, precisa trazer de uma forma mais tranquila para os alunos daquela turma, e eu colaboro com ele e registro isso no meu diário de bordo. Então, é importante ter uma forma de registro. A nossa sugestão é que seja um diário de bordo. Na minha escola a gente usa um relatório. Na minha escola a gente faz por formulário. Não há problemas. O importante é que a gente tenha esse registro para que em algum momento a gente retome esses registros e pense nas estratégias que foram apontadas para aquela turma, se deram certo, se não deram e como que a gente pode continuar essa proposta. Tudo bem, gente? Eu espero que eu esteja sendo claras, trazendo exemplos que contribuam aí com o nosso trabalho. Bora lá, falamos do registro e já começamos a caminhar para o fim da nossa conversa. Então, o objetivo era que vocês conhecessem um pouquinho da proposta do ensino colaborativo, que nasceu de vários estudos que já tem algum tempo lá na cidade de São Carlos, ela acontece. Conhecer os estágios do ensino colaborativo, que nessa pesquisa foram apontados 3 estágios, identificar na sua unidade escolar, na sua sala de aula, na sua prática docente, em que estágio do ensino colaborativo o ensino colaborativo está na sua turma, refletir um pouco sobre os desafios e as estratégias que a gente pode utilizar para que, de fato, esse ensino colaborativo ele caminhe na nossa sala de aula. Então, se eu estou lá no estágio inicial, promover momentos de conversa entre esses professores, se eu sou coordenador. Se eu sou professora e eu tenho um professor de ensino colaborativo, tentar me aproximar desse professor de ensino colaborativo, conhecer essa pessoa e estabelecer ali uma relação profissional com ela. Se eu estou no 3º estágio do ensino colaborativo, se o ensino colaborativo já está funcionando na minha aula, então vamos compartilhar com os amigos para que a gente possa ter esse ensino colaborativo funcionando para aquela turma no maior número de aulas possível. E, por favor, entendam que quando eu digo que é no maior número de aulas possível, eu não estou dizendo que o professor do ensino colaborativo vai acompanhar todos os professores, porque esse profissional só tem 2 aulas, mas ele vai colaborar de alguma forma com os outros professores daquela turma, para que os meninos daquela turma tenha maior sucesso na aprendizagem deles, tudo bem? Sugerir formas de registro das atividades do ensino colaborativo desenvolvidas em parceria com o professor, né? Então, a nossa sugestão para todos vocês é que seja feito o diário de bordo. A escola já tem uma forma, já está funcionando, a gente não precisa mexer nisso, Maria? Não precisamos mexer no que já está funcionando, mas a gente precisa dessa forma de registro que esteja acessível até para a gente poder se debruçar sobre ela e entender em que estágio do ensino colaborativo a unidade escolar está, para a gente poder promover
a continuidade desse caminho para que a gente possa chegar no ensino colaborativo de fato, naquele ideal que está lá no primeiro slide lá. Dito isso, fica para a gente pensar lá fora sobre isso. E então, olha a janelinha com meu rosto cobriu uma parte, mas vou dizer. Como que eu posso contribuir para que o ensino colaborativo amplie a cultura inclusiva na minha sala de aula, na minha escola? E quando eu digo de cultura inclusiva, é entender que todas as pessoas precisam dessa inclusão e precisam desse acolhimento de alguma forma. Então, será que eu sozinho carregando essa chave, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir carregar esse peso todo sozinho até lá? Será que se a gente for em grupo não é mais fácil? Né? Colaborando, cada um com o seu saber, cada um com a sua ferramenta, e aí a gente monta essa bicicleta e os nossos alunos aprendem mais, porque eles sempre aprendem. Isso a gente tem certeza. E por tudo isso, a minha gratidão a todos vocês por essa oportunidade, por estar aqui conversando com vocês. Espero ter sido clara, espero contribuir e colaborar, porque a nossa prática é colaborativa. A gente não tem todas as respostas, eu digo isso sempre, mas vocês sempre podem contar comigo para procurar o caminho juntos, tá bom? Tenham uma excelente semana e bora lá! Aqui está o material de apoio, esses slides vão ser enviados para as escolas. Nós temos textos e temos vídeos. Né? Temos o que é ensino colaborativo, o trabalho em colaboração para o apoio na inclusão. Esse é o texto base do nosso material, é um material que a professora Ana Paula Zerbato construiu junto com alguns outros pesquisadores, e está aí à disposição. E 2 palestras, 2 vídeos de mais tempo, onde a professora Ana Paula, ela explica, né, com riqueza de detalhes aí, como foi a pesquisa e a prática do ensino colaborativo lá na cidade de São Carlos. Uma coisa que eu acho importante pontuar e que me chama a atenção é que no texto, o trabalho em colaboração para apoio na inclusão, as turmas são estudantes do ensino fundamental 2. E, normalmente, quando a gente fala de... Normalmente não, pelo menos nas pesquisas que eu tenho feito, é muito comum a gente encontrar práticas de ensino colaborativo nos anos iniciais. Quando eu me deparei com uma prática de ensino colaborativo nos anos finais, eu falei, esse texto que eu preciso usar para conversar com os professores sobre isso, porque é a nossa realidade. Nós trabalhamos, né, temos apenas 3 escolas que atendem o ciclo 1, nós trabalhamos com os anos finais e médio, e sabemos, conhecemos o desafio que é atuar com essas crianças nos anos fundamentais e médio. E aí eu não estou falando de pessoa com deficiência, eu estou falando da nossa responsabilidade como professor. Então, fica aí esse material de apoio para que vocês possam continuar o seu trabalho com o ensino colaborativo. Muito obrigada e até a próxima.